Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar desse livro aqui, ó, A Garota do Lago, do Charles Donlier, capa bonita. Ele fala do assassinato da jovem, da garota, a Becca. Quem vai investigar isso aí é uma repórter chamada Kelsey. E como é que essa história é contada no livro? Naquele estilo em que cada capítulo tem um narrador. Então primeiro vem a Becca, né? Primeiro conta o assassinato dela, logo de início do livro. Depois um capítulo narrado pela jornalista. Depois volta para a jovem Becca, mais de um ano antes, ela viva ainda, contando a história da vida dela aos poucos, até chegar perto do final do livro em que os fatos convergem para o dia do assassinato. O livro é bom, é legal, divertido, o final é coerente, enfim, é um livro de ação, tá? Só que eu vou fazer uma pequena observação. Vejam bem. Eu fiquei pensando assim, o que esse livro está me incomodando um pouco? E aí eu pensei numa figura assim, de linguagem. Todo mundo aqui já fez aquele trabalho de faculdade ou até do ensino médio, sabe? O professor fala assim, vocês quatro vão se reunir e falar sobre o assunto tal. E dividem. Ó, gente, cada um vai fazer a sua parte do trabalho, hein? Tem aquele que faz muito bem o trabalho, apresenta bem, estuda, digita o texto. E tem aquele outro que entra para o grupo, faz uma parte do... Você vê nitidamente que o cara não se preparou para isso. Todo mundo aqui já viveu isso. Por que eu estou dizendo isso? O livro, ele tem algumas partes muito interessantes, diálogos legais, tem outras partes que a gente fica assim, não é possível que esse cara escreveu isso. Vou dar só um exemplo. Quando a jornalista chega na cidadezinha onde acontece o crime, ela vai falar com o xerife da cidade e ele está meio desanimado, porque olha, na minha cidade mando eu, mas chegou um pessoal aqui do estado e agora está investigando. Ela pergunta, poxa, você pode me ajudar? E o xerife simplesmente pega toda a documentação, toda a investigação dele, original, que não pode, dá na mão da jornalista e fala assim, vai. Aí depois tem outra parte que ela vai precisar de algumas informações da autópsia dentro do hospital, vai conversar com o médico do nada, gostei de você. Aí começa a investigar no computador, tenta arrumar uma senha de outro médico, burlar o sistema para tentar pegar as informações que ela precisa. A gente sabe que na vida real não é muito assim, né? Você acabou de conhecer uma pessoa. Então, a impressão que eu tive é que esse autor, ele escreveu o livro todo, a impressão, e pensou assim, eu vou voltar e vou consertar essas partes aqui. E não voltou. E outra coisa interessante nesse livro, talvez seja a grande mensagem dele, é a seguinte. Se você tiver que conversar com alguém sobre algum assunto, ou às vezes um relacionamento mal resolvido, ou um pretenso relacionamento, vá lá e converse. É a mensagem do livro, vocês vão entender por quê, tá? É para ler? É para ler, tá? Agora, se você for comprar esse livro, comprar um livro, tiver em dúvida, tem outros melhores, sendo sincero, ok?